pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marco, sou professor de Educação Física e esse ano estarei com vocês no programa Saberes em Casa, aqui no quadro Educação Física, brincando e pensando a cultura. O ano passado foi um ano muito difícil para todos nós por conta dessa pandemia. Ficamos quase um ano inteiro sem poder ir à escola, sem poder sair muito de casa e fazer as coisas que gostamos. Como esse programa começou em 2020 e esse ano daremos sequência, eu quero saber o que vocês aprenderam no ano passado nas aulas de Educação Física com a professora Elaine e com os outros professores que também participaram desse quadro. Quais foram as práticas corporais que aprendemos e quais delas vocês conseguiram vivenciar aí onde vocês moram? Inclusive, alguns alunos nos mandaram registros desses momentos através de fotos, vídeos, desenhos e mensagens. E foi muito bacana ver tantas coisas legais que vocês fizeram. Vamos ver então um pouco do que vocês nos mandaram? Vai, chora, 2, 3. Aí o papai na colheria, o rei da noite. Ou boa noite pra quem é de boa noite. Ou bom dia pra quem é de bom dia. Abençoe meu papai, abençoe. Na colheria, o rei da valentia. Assim e foi. Muito bacana, não é? Lembrando que as práticas corporais são todas as brincadeiras, jogos, ginásticas, lutas e danças. Então vamos lembrar o que aprendemos no ano de 2020? Em nossa primeira aula, o tema foi yoga. Vimos um pouco sobre o cuidado com o corpo e aprendemos algumas posições dessa prática. A aula seguinte foi sobre o brinquedo peão, na cultura indígena e o peão profissional, com meninos e meninas fazendo manobras. Em seguida, tivemos as brincadeiras africanas e indígenas, com destaque para o jogo labirinto. O tema da outra aula foi sobre os jogos de tabuleiro. Vimos nessa aula o jogo da onça. O futebol e suas diferentes formas de se jogar também foi tema nas nossas aulas, tendo continuidade na aula seguinte, só que dessa vez falando sobre algumas questões como o racismo e o machismo no futebol. As danças também apareceram nas nossas aulas, começando com as danças culturais do Brasil de norte a sul, com destaque para a catira. Em seguida, a aula foi sobre a dança da cultura afro-brasileira chamada jongo, que é considerada por muitos como sendo o pai do samba. Outra dança da cultura afro-brasileira, que foi tema das nossas aulas, foi o maculelê, que tem uma forte relação com a capoeira. E em seguida vieram as lutas, iniciando com a esgrima, e na aula seguinte o tema foi a capoeira e a luta marajoara. Também estiveram presentes como tema de uma das nossas aulas o judô e o taekwondo. O karatê também apareceu como tema em uma aula, e dando sequência ao tema de lutas, aprendemos também sobre a arte marcial shondaro dos povos originários guaranis. A aula seguinte foi sobre a participação feminina nos Jogos Olímpicos modernos.
Encerrando o ano, na última aula tivemos uma retrospectiva das aulas de todo o ano e um vídeo bem bacana com mensagens de vários professores e professoras da Prefeitura de Guarulhos. E vocês, conseguiram pensar nas questões que a professora Elaine conversou com a gente no ano passado? Que existem diferentes formas de brincar, jogar, lutar, dançar, e que essas formas dizem muito sobre os grupos que as criaram e que vivenciam essas práticas corporais. E aí no seu bairro, quais são as práticas corporais que são mais vivenciadas pelas pessoas? É interessante a gente perceber que esses jogos, brincadeiras, danças e lutas tiveram que se adaptar a esse tempo de pandemia. A necessidade de realizar os eventos esportivos sem a presença de torcedores, por conta da aglomeração, assim como outras práticas corporais, também tiveram que se modificar temporariamente até que termine a pandemia. Vimos que muitas aulas foram dadas através de lives pela internet, entre outras maneiras que as pessoas encontraram para se adequar a essa nova realidade. Mas quando começamos a estudar essas práticas, percebemos que elas vêm se modificando ao longo dos tempos, desde quando elas foram criadas. A forma como as pessoas brincam, jogam, dançam, lutam, são diferentes de como elas faziam há tempos atrás. As mudanças acontecem por diferentes motivos. Por exemplo, a forma como se brinca hoje em dia modificou bastante em relação a como se brincava em outros tempos. Se conversarem com seus pais, com seus avós ou com outras pessoas mais velhas que vocês e perguntarem do que elas brincavam, vão perceber que as brincadeiras, na maioria das vezes, eram brincadeiras de rua, pois elas não tinham os recursos tecnológicos que muitos têm hoje. Muitos materiais eram adaptados para poder brincar, como por exemplo a bola de meia, já que muitos não tinham condições de comprar uma bola, e assim também aconteciam com outros materiais e outras brincadeiras. Hoje em dia, podemos perceber essas mudanças na forma de brincar. Com as transformações tecnológicas bastante avançadas, as brincadeiras ficam cada vez mais voltadas para os videogames e jogos virtuais. É claro que as brincadeiras de rua não acabaram, pois elas ainda existem em alguns lugares e às vezes também com algumas modificações e adaptações. Mas temos visto o quanto os jogos eletrônicos e virtuais têm ganhado espaço, não apenas entre as crianças, mas entre os adultos também. Hoje em dia existem atletas profissionais dessa modalidade de esportes eletrônicos. São conhecidos como atletas de e-sports. Tudo isso serve para percebermos que essas mudanças não acontecem apenas nesse tempo de pandemia. Sempre tem alguma coisa mudando. As mudanças também podem acontecer para que possa se adaptar a uma outra realidade. Muitas vezes se modifica uma prática corporal por conta de não ter o material ou o espaço que é considerado por alguns como necessário. Mas essas mudanças também podem acontecer simplesmente porque alguns grupos preferem vivenciar essas práticas de outras formas. Provavelmente vocês já devem ter modificado alguma brincadeira, jogo, dança ou luta. Essas mudanças também podem acontecer por conta das condições físicas. As pessoas com deficiência, por exemplo, por vezes precisam que a forma de vivenciar essas práticas corporais sejam modificadas para que elas consigam participar. Quando terminam os Jogos Olímpicos, em seguida começam as Paralimpíadas, que possuem modalidades com adaptações para que as pessoas com diferentes tipos de deficiência também possam competir. Sabemos que pode ser muito divertido vivenciar essas práticas, mas também é muito importante a gente pensar sobre elas. E em 2020 tivemos também essa oportunidade de não apenas vivenciar, mas também de refletir sobre essas práticas. Por isso que o nome do nosso quadro de Educação Física se chama Brincando e Pensando a Cultura. Pois tudo isso que nós aprendemos também é cultura. E pensar sobre essas culturas pode nos ajudar a ter cada vez mais respeito por quem é diferente de nós. Então vou pedir para que vocês, se puderem, registrem esses momentos de vocês vivenciando algumas dessas práticas e nos enviem através das redes sociais. O registro pode ser em forma de foto, vídeo, desenho ou até mesmo escrito. Nós adoramos ver quando vocês conseguem vivenciar o tema das aulas. Então até a próxima aula e tchau, tchau! Olá,
crianças, tudo bem? Está começando mais um programa Além das Letras e hoje iniciaremos esse programa com uma poesia. Poesia de José Paulo Paes, Sem Barra. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta, canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Brincando com rimas. No programa de hoje, nós vimos uma poesia do José Paulo Paes chamada Sem Barra. Essa poesia faz referência à fábula de Êxopo sobre a cigarra e a formiga. José Paulo Paes fala da importância da arte e do trabalho. Vamos ler novamente? Sem Barra, José Paulo Paes. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta, canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Eu percebi que nessa poesia há algumas rimas. Será que você também percebeu? Vamos ver? Olha lá, formiga. Em cima da formiguinha que você está vendo na tela, está escrito a palavra formiga. Preste bem atenção no som desta palavra, formiga. Se você quiser, podemos até repetir juntos, formiga. Agora vamos lá. Na sua opinião, a palavra formiga, ela rima, ou seja, o som lembra o som da palavra comida? Ou formiga rima com formigueiro? Você tem duas alternativas. Onde você vê o número 01, a alternativa é comida. Será que formiga rima com comida? E a alternativa número 2, onde você está vendo o número 02, a palavra é formigueiro. Será que formiga rima com formigueiro? Se você acha que a alternativa 1, comida, aponta para a tela. Se você acha que a alternativa 2, formigueiro, aponta para a tela. E se você respondeu que formiga lembra o som, ou seja, rima com a palavra comida, parabéns! Vamos ver na poesia? Olha lá as palavras em azul. Enquanto a formiga carrega comida. Agora vamos para o nosso próximo desafio. Formigueiro. Que palavra rima com formigueiro? Alternativa 1. Formigueiro rima com formiga? Alternativa 2. Formigueiro rima com inteiro. Qual será a palavra que rima com formigueiro? Formiga ou inteiro? Eu vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Se sua resposta for inteiro, parabéns! Vamos ver a poesia? Para o formigueiro, a cigarra canta, canta o dia inteiro. Formigueiro inteiro. Agora a palavra é cantiga. A palavra cantiga rima com a palavra que está na frente do número 1, fadiga, ou rima com a palavra que está à frente do número 2, carrega. Vamos pensar. Cantiga, fadiga, cantiga, carrega. 1, 2, 3.
se você respondeu que cantiga rima com fadiga, parabéns! Vamos ver na poesia? Mas sem a cantiga da cigarra que distrai da fadiga. Cantiga, fadiga. Agora a palavra é cigarra. A palavra cigarra rima com a palavra trabalho ou rima com a palavra barra? À frente do número 1 está escrita a palavra trabalho e à frente do número 2 está escrito a palavra barra. Na sua opinião, a palavra que rima com cigarra é a palavra trabalho, cigarra, trabalho ou a palavra barra, cigarra, barra? 1, 2, 3. É a palavra barra, cigarra, barra. Vamos ver na poesia. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra, cigarra, barra. Agora, se você quiser, você pode registrar todas essas rimas no seu caderno ou até mesmo perceber a rima entre outras palavras. E para todos vocês, aqueles que erraram e acertaram, parabéns! Estamos todos aprendendo. Você sabia que algumas espécies de formigas protegem a planta contra predadores e que, em troca, recebem como alimento o néctar produzido por elas? Vamos para a nossa proposta do dia. Põe na tela. Bom, crianças, hoje é dia 17/3/2021, quarta-feira. Na proposta do dia, nós vamos comparar duas versões da fábula A Cigarra e a Formiga. Então, nós ouvimos duas versões. Na segunda-feira, nós ouvimos a versão escrita pela professora Thalita e hoje ouvimos com um poema do José Paulo Paes. Cada versão trouxe a cigarra representada por certas características. Vocês vão olhar as duas versões e vão, com a ajuda de um adulto, comparar as duas e registrar. O que vocês vão registrar? Quais são as características que você observa na cigarra da versão escrita pela professora Thalita, contada na segunda-feira, e quais características observa a cigarra da versão do poema do José Paulo Paes? Será que as duas versões trazem a cigarra do mesmo jeito ou tem algumas diferenças? Quais são essas diferenças que você observa? Então, vocês vão olhar, comparar as duas versões da fábula A Cigarra e a Formiga. Caso seja necessário, revisite o vídeo que foi ao ar na segunda-feira. Tudo bem? Então, vocês vão olhar para as duas versões contadas da Cigarra e da Formiga, a contada pela professora Thalita e a do poema do José Paulo Paes. E vão observar quais são as características que você observa na cigarra da versão escrita pela professora Thalita, contada na segunda-feira, e quais as características observa na cigarra da versão do poema do José Paulo Paes. Será que as duas versões trazem a cigarra do mesmo jeito? Ou tem algumas diferenças? Quais são as diferenças que você observa? Bom, depois de comparar as duas, vocês vão registrar as observações no caderno. Tudo bem?
Vamos voltar. Curiosidades sobre as formigas. Biólogos de Minas Gerais descobriram uma espécie de formiga que exerce um papel fundamental para a sobrevivência de uma planta chamada sempre-viva do cerrado. São as formigas da espécie Camponotus crassus. Eles descobriram algo incomum para as formigas. Essa espécie é um agente polinizador. Mas o que um agente polinizador faz? Um agente polinizador é o responsável por transportar o pólen pela planta, da parte masculina para a feminina, fazendo assim a fecundação que possibilita a formação de frutos e sementes. Mas será que todas as espécies de formigas são polinizadoras? A maior parte das espécies de formigas produz um antibiótico para proteger o corpo de bactérias. No processo de limpeza, o antibiótico mata o pólen, fazendo com que a maioria das espécies não seja um agente polinizador. Agora que você já sabe informações sobre a nossa formiga polinizadora, a Camponotus crassus, que tal pesquisar uma fotinho dela e conhecer muito mais? Crianças, o Além das Letras hoje vai ficando por aqui, mas na sexta-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Olá, meus amores! Chegamos para o desafio do dia e sem perder tempo eu já quero te perguntar: o que vocês descobriram sobre zangões, operárias e rainhas? Como que nós sabemos o que vai surgir ali dentro da colmeia? Acharam a resposta para essa investigação? Então vamos ver se é o que eu também descobri por aqui. As abelhas, as larvas dessas abelhas, elas se diferenciam em rainhas, zangões e operárias de acordo com o alimento que elas recebem. Isso mesmo. As abelhas que recebem, as larvas, né, que recebem geleia real, essa geleia real o real aí significa da realeza. Realeza porque é uma geleia produzida pela rainha. Então, as larvas que recebem geleia real se transformam em rainhas. Aquelas larvas que são alimentadas por geleia de operária, a geleia da operária, ela tem grão de pólen, ela tem néctar, mas ela tem uma quantidade menor de açúcar. Então, as larvas que recebem geleia de operária vão formar abelhas operárias. E aqueles ovos que não foram fecundados se desenvolvem formando zangões. Olha só que incrível essa organização. Além disso, turma, existe um espaço dentro da colmeia do favo, né, que é maior e é chamado de realeira. Mais uma palavra aí, ó, realeira, porque tem relação com a realeza. Então, nesse espaço vão se formar futuras rainhas. Então, é o alimento e o espaço onde essa larva vai se desenvolver. Além disso, deixei também para vocês duas palavrinhas. A primeira, polinização. A polinização é o processo pelo qual as abelhas e outros seres vivos também pegam o grão de pólen, que é aquele pozinho que fica nas plantas, e levam para fecundar outras plantas. Então, polinização é essa dispersão do grão de pólen que ajuda as plantas a se reproduzirem. E apicultor, já sabem o que significa? Olha só, o apicultor é a pessoa que cria abelhas, isso mesmo, é o criador de abelhas.
E sabe por que que ele cria abelhas? Ele usa essa roupa aí toda especial, claro, porque senão ele levaria muitas picadas. Vocês imaginem ele colocando a mão dentro da colmeia para tirar o favo de mel. Então ele cria abelhas, fazendo com que elas se reproduzam. Porque se eu tenho muitas abelhas, eu tenho muita produção de todos os derivados da abelha. O mel, né? A própria geleia. Então eles utilizam esses produtos comercializando. Então eles criam abelhas para esse fim. Gostaram? Anotem aí direitinho e anotem também o nosso tema e a data de hoje, que agora vocês vão conhecer mais um inseto que é social. Vamos falar sobre as formigas, que também estavam presentes aí no nosso livro do mês. Antes de começar, quero saber se vocês estavam atentos. Se nós precisássemos classificar as formigas, a qual grupo de ser vivo vocês acham que elas fazem parte? Onde nós conseguiríamos encaixar aí a classificação das formigas? Eu já dei várias dicas, inclusive já falei para vocês que essa classificação é bem parecida com a das abelhas. Bem parecida não, ela é a mesma que as abelhas, As formigas, elas também são insetos sociais. Elas possuem uma organização do trabalho bem parecida com o que nós falamos já para vocês sobre as abelhas. Então, eu trouxe mais uma super imagem, contribuição do nosso colega, o ilustrador Vitor Seroc. Olha que desenho lindo ele fez das formigas para vocês, crianças, conseguirem perceber a diferença entre elas. Então, vocês vão olhar para a imagem e aí a Pro vai contar aqui, vai descrever para vocês o que cada uma dessas formigas faz dentro do formigueiro e, observando a imagem, tentem identificar quem é quem. Quem é a rainha? Quem são as operárias? No formigueiro nós também temos rainhas operárias. Então, observem só a imagem. As rainhas, assim como acontece com as abelhas, elas são responsáveis aí pela continuidade do formigueiro, sendo as únicas que serão fecundadas. Então, são as rainhas que darão origem a novas formigas, tá bom? As formigas, turma, assim como as abelhas, elas põem ovos. Quem aí tá pensando que ovo só o grandão de galinha? Não, senhores. As rainhas, tanto as abelhas quanto as formigas, elas põem ovos. Então, na maioria das vezes, a quantidade de rainhas por formigueiro é uma só. Mas esse número, ele pode variar, porque depende muito da espécie de formiga. Então, existem algumas espécies que pode ter até mais do que uma rainha. Como elas se entendem lá dentro para dominar o formigueiro é uma outra história, tá bom? As rainhas são as formigas que têm vida mais longa dentro do formigueiro. Sabe quanto tempo pode viver uma rainha? De 10 até 20 anos, porque ela fica lá dentro do formigueiro, né? Ela não precisa sair para buscar alimentos, então o que acontece? Não corre o risco de ser pisoteada por nenhum descuidado por aí. Elas ficam bem protegidas. Então, vou voltar à imagem aqui. Qual dessas vocês acham que é a nossa rainha? Tá difícil? Então, eu vou te contar outras características agora. Depois eu coloco a imagem de novo para vocês observarem, tá bom? As operárias, como o próprio nome já diz, assim como as abelhas operárias, são as que cuidam de tudo no formigueiro. São elas que buscam alimento, são elas que fazem o estoque desse alimento, elas que limpam todo o formigueiro. Formigueiro limpa também, viu?
não tem uma vassoura por lá, mas fica sempre tudo muito bem organizado. Então, as operárias são elas que protegem o formigueiro de ataques. Então, elas têm uma função aí bem parecida com o que nós vimos no caso das abelhas. Em algumas espécies de formigas, nós temos formigas soldados. Então, temos as operárias, mas também temos as formigas soldados, que são maiores, né? Exatamente para conseguirem defender o formigueiro. E temos ainda a formiga macho, que assim como o zangão, tem a única missão de fecundar a rainha para o surgimento de novas formigas. Eles não trabalham, eles não cuidam dessa coleta de alimento, nem de organização do formigueiro, apenas são responsáveis pela fecundação da formiga fêmea, da rainha, e depois que isso acontece, eles também morrem. Então, agora olhem mais um pouquinho a imagem e tentem identificar quais são as funções dessas formigas. Então, que legal, né? Nós temos aí a rainha, nós temos o macho, o soldado de algumas espécies e a formiga operária. Então, nós podemos dizer que, assim como as abelhas, as formigas também são insetos sociais. E o formigueiro, todo mundo já deve ter visto um formigueiro, né? Agora, quem sabe como é um formigueiro por dentro? Essa vai ser uma das partes do nosso desafio. Essa parte que vocês estão observando aí na imagem é apenas um pedacinho desse formigueiro, viu? Eu tenho certeza que com a imaginação que vocês possuem e com a capacidade investigativa de todos vocês, teremos muitos formigueiros aí por dentro sendo desvendados. Mas isso fica para depois, para daqui a pouquinho, tá bom? Então, nós já descobrimos que essas relações sociais, elas são muito importantes. Lembra do exemplo do show? Cada um precisa desempenhar o seu papel na sociedade para que tudo funcione corretamente, de maneira organizada. As formigas, turma, elas são tão organizadas, mas tão organizadas, que elas planejam todas as suas ações. Isso mesmo. Elas também não falam, elas liberam aquelas substâncias que auxiliam na comunicação entre elas. E elas passam o verão inteirinho coletando alimento, fazendo estoque dentro do formigueiro. Sabe por quê? Porque elas sabem que no inverno a quantidade de alimentos diminui no ambiente e que as condições do meio não são favoráveis para elas ficarem passeando para lá e para cá. Então elas estocam alimento durante todo o verão para que no período do inverno elas nem precisem sair de casa. Olha que inteligentes! E assim como na nossa sociedade nós temos pessoas que trabalham pra caramba, as formigas também. Vocês já imaginaram o que é ficar o verão inteiro carregando coisas pra lá e pra cá? E vocês sabem também qual é o peso do que a formiga consegue carregar? Eu te garanto que ela carrega coisas bem pesadas, viu? É muito comum quando nós observamos aí no chão, nós vemos formiguinhas tão pequenininhas, carregando pedaços de folhas, galhos muito maiores do que ela. Como será que isso é possível? E eu vou te dar uma dica. Uma formiga, ela consegue transportar, guarda bem essa informação, até 100 vezes o peso do seu corpo. É muita coisa, não é? Já dei muita dica, vamos logo para o desafio de hoje antes que o nosso tempo acabe, tá bom? A primeira coisa que eu quero que vocês façam é um desenho de como vocês imaginam que é um formigueiro por dentro, tá bom? Só que primeiro eu não quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês soltem a imaginação de vocês e pensando em tudo que a Pro acabou de te contar sobre a organização das formigas, que você coloque a sua imaginação no papel,
desenhando como vocês acham que é um formigueiro por dentro. Combinado? Compartilhem com a hashtag Saberes em Casa ou hashtag Desafio do Dia, que eu já estou mega curiosa para ver as produções de vocês. Além disso, pensando na organização social das formigas, na divisão do trabalho que eu também te contei, eu quero que vocês, pensando agora como reis e rainhas desse formigueiro, que vocês estabeleçam um cronograma de trabalho para essas formigas. De quando a quando vocês querem que elas coletem alimentos, quando elas vão descansar, qual é a função de cada uma. Então, monte aí uma rotina do seu formigueiro, um cronograma fazendo a divisão social do trabalho bem direitinho. E para finalizar, eu tenho aqui um desafio matemático, isso mesmo. A Pro te contou que uma formiga, ela pode carregar até 100 vezes o peso do seu corpo, certo? Sabendo, olha só, que uma formiga, ela pesa cerca de 3 miligramas, qual é o peso do objeto que essa formiga seria capaz de carregar? Ai, 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 que difícil essa, mas vamos tentar? Tenho certeza que vocês vão conseguir. E uma última proposta é a seguinte: se essa formiga com um peso de cerca de 3 miligramas, que eu acabei de te contar, quanto que nós precisaríamos para ter 1 quilo de formigas? É muita coisa, turma! 3 miligramas é o peso de uma formiga. Então, quanto vocês precisariam para chegar em 1 quilo de formigas? Nessa, eu tenho certeza que os professores podem ajudar vocês. Então, caprichem que sexta-feira nós vamos ver como essas descobertas foram registradas e eu fico aqui à sua espera. Um grande beijo, tchau, tchau!